100 pais ou responsáveis foram denunciados do início do ano até agora por agressão a crianças ou adolescentes. O número é da Delegacia do Menor. As denúncias são feitas principalmente por profissionais da escola onde a criança estuda. Filho surta e faz a mãe refém dentro de casa em Vila Velha. Ela foi ameaçada de morte com uma faca. Um homem de 35 anos formado em relações internacionais e que fala vários idiomas é viciado em drogas. Flagrante de alta velocidade no centro de Vitória. As imagens foram enviadas por um amigo do TN para nosso WhatsApp. Saiba como participar. Adolescentes fazem arrastão de celulares na Serra, abandonaram a escola e falam sem medo, preferem ir para as ruas roubar. Suspeito de roubar carro é cercado pela população no sul do estado. Feirão para limpar o nome. Serasa oferece descontos de até 95% na renegociação de dívidas e o cadastro é feito pela internet. E a emoção do reencontro. Capixaba, que sobreviveu à tragédia do terremoto no Nepal, chega ao estado. Foi recebido pela mulher e pela filha. Marcelo visitava um templo e saiu minutos antes da estrutura desabar. A gente já volta. Olá, boa noite. 100 pais ou responsáveis foram denunciados por agressão aos filhos do início do ano até agora. Um número que pode ser muito maior, já que muitos casos de violência contra a criança não são denunciados. Na reportagem de Carol Fernandes, o alerta do delegado para a responsabilidade de todos nós. Vila Velha, 23 de fevereiro. Vizinho flagra pai agredindo filho. A criança é jogada no sofá e no chão da casa, por onde é arrastada pelos cabelos. A madrasta é conivente. Serra, 6 de abril. Pai mata filho de 2 anos a pauladas. O caso é descoberto na unidade de saúde do bairro, para onde o menino foi levado depois que o agressor fugiu. Cariacica, 26 de abril. Mãe espanca criança de 2 anos durante o banho e é denunciada através de gravações feitas por parentes. Você pra que eu não te abortei? Levanta a calça. Deus morte, pra me morrer logo, porque eu não aguento mais você fazer palhaçada com os todos. Na Grande Vitória, só este ano, mais de 100 pais ou responsáveis foram denunciados por agressão física a crianças e adolescentes. Mas não é da noite para o dia que o colo de um pai deixa de ser refúgio, que o chinelo de uma mãe deixa de ser apenas um calçado e se torna açoite. Muitos casos chegam à polícia depois de anos de agressões. A experiência cotidiana e diária aqui na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente revela que essas crianças e adolescentes que são vítimas de agressões ou de tortura ou de qualquer tipo de violação física ou mental, na verdade essa violação, essas agressões são cotidianas e corriqueiras naquele lar, ou seja, já ocorrem há bastante tempo. As cenas que chocam, emocionam e revoltam a sociedade, acreditem, na maioria das vezes são justificadas com verdadeiras desculpas esfarrapadas. Errei feio. Mas foi para corrigir. As desculpas são as mais variadas possíveis, desde a situação econômica, social e até mesmo dificuldade de relacionamento entre os pais, e outros alegam que aquelas crianças eram muito, entre aspas, bagunceiras, ou seja, eram muito agitadas e que eles utilizariam esses métodos ilegais e agressivos como uma forma de correção, que nós sabemos que não é adequada. A maioria dos casos são denunciados pelas escolas por profissionais da saúde que desconfiam das agressões durante consultas ou por pessoas próximas que simplesmente se cansam de conviver com tanto sofrimento. Mas ainda existem aqueles que acontecem a portas fechadas, que são calados pelo medo. Estes correm o risco de nunca serem descobertos. E para que ninguém passe uma vida inteira sofrendo na mão desses irresponsáveis que se rendem à covardia, a polícia orienta que a denúncia seja feita ao menor sinal de uma agressão. Além dos que têm obrigação legal, por lei, que são, no caso, profissionais da saúde, profissionais do ensino, e o cidadão comum tem o seu dever também, até com a sua consciência. Vendo uma ilegalidade, vendo uma agressão ou presenciando qualquer tipo de violação a um direito fundamental da criança ou adolescente, ele deve denunciar.
principalmente pelos canais Disque 100 ou pelo Disque Denúncia 181. O sigilo vai ser garantido, o anonimato é garantido e ele não terá qualquer prejuízo em sua vida. Pois é, ligar para o Disque 100, 181, enfim. Não podemos ser cúmplices de nenhuma agressão, muito menos contra crianças. Homem de 35 anos, formado em relações públicas, fala vários idiomas, mas também é viciado em drogas. Para manter o vício, rouba e agride a mãe. Hoje ela foi feita refém, o filho ameaçou matá-la com uma faca. O cenário era de uma mega operação. Viaturas enfileiradas, militares do Batalhão de Missões Especiais a postos e até homens do Esquadrão Antibombas. A movimentação gerou especulações. Podia ser alguma bomba que tinha em algum prédio aí, alguma casa. Levou um susto? Dá pra levar, né? Quem não leva? Esta rua foi interditada para que a polícia agisse. Tudo se passava nesta casa no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Era um entra e sai de policiais. Até o SAMU estava presente. Por volta de 2 horas da tarde, a ambulância deixou o local. Afinal, o que aconteceu dentro daquela casa? Só descobrimos aqui na Delegacia da Mulher de Vila Velha. Um homem de 35 anos, usuário de drogas, teria usado uma faca para ameaçar a própria mãe. Foi ela quem acionou a polícia. Vitalino do Nascimento Júnior ainda teria ameaçado tirar a própria vida caso a polícia entrasse no imóvel. Ele estaria bastante alterado. Precisou ser medicado antes de ser levado para a delegacia. Ele é usuário de drogas, estava internado e foi liberado para passar o final de semana com a família e chegou em casa, voltou a usar droga e acabou ameaçando novamente a mãe, né? E ela, com medo, chamou a polícia militar e ele foi conduzido até a delegacia. Júnior, como é conhecido, já foi internado cerca de 20 vezes. Para sustentar o vício, ele chegou a vender os móveis da casa. As brigas em família se tornaram cada vez mais frequentes. A mãe sempre recorria aos vizinhos para pedir ajuda. A última vez que aconteceu isso foi a polícia que veio aqui e pegou. Porque ele bateu na mãe, quebrou 2 costelas dela. Ele foi preso. Eu achei que ele tinha matado ela hoje. Porque as ameaças de morte para ela é sempre. Ela vive uma vida, ela não vive, né, vegeta. E infelizmente, como ela é mãe, ela aceita o filho. O que é que vai fazer, né? Júnior já tinha passagem pela justiça por ameaça. Hoje ia ser autuado novamente pelo mesmo crime. Júnior, que é formado em relações internacionais, fala outros idiomas, ia ser levado para o presídio de Viana no fim da tarde. O senhor ameaçou sua mãe de morte, alguma coisa? Não, negativo, não fiz nada disso. Vitalino já foi encaminhado para o presídio em Viana. Caminhão bate em trem e motorista fica ferido no norte do estado. O motorista tentou atravessar a ferrovia, mas acabou atingindo o trem que passava pela localidade de Maria Ortiz, interior de Colatina. A cabine foi arrastada por 100 metros e o condutor foi lançado. Ele foi socorrido por populares e levado para um hospital. De acordo com testemunhas, o trem buzinou, mas não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto. Parte da via ficou fechada e o fluxo de trens foi desviado. A Vale informou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Adolescentes são detidos depois de fazer um arrastão na serra. Eles abordavam as vítimas e levavam celulares. Alguns nem frequentam mais a escola. Dizem que escolheram roubar. Nas palavras sofridas desta mulher, o retrato de uma mãe de um menor infrator. Saía falando que ia para a escola e não estava frequentando a escola. O comportamento dos olhos avermelhados, olhos inchados. Eu cheguei a achar substâncias na roupa dele. Aos 47 anos, a empregada doméstica sentiu na pele a dor de ter o filho apreendido pela primeira vez. O adolescente de 16 anos foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, depois de roubar 2 celulares em Laranjeiras. Ele sempre dizia para mim, mãe, eu não estou fazendo nada de errado, e sempre avisando para ele, meu filho, você está fazendo, você não está dando conta, mas você está fazendo. O adolescente estava com mais 2 menores, ambos de 15 anos, quando cometeram os crimes. Ao serem abordados pela polícia,
eles ainda estavam com as armas e com os aparelhos celulares. Os 3 adolescentes confessaram os roubos e foram reconhecidos pelas vítimas. Em depoimento, eles alegaram que cometeram os crimes porque precisavam de dinheiro. Um dos menores, de 15 anos, chegou a confessar para a polícia que cometeu mais de 20 roubos e que assim que ganhasse a liberdade novamente, voltaria a roubar, porque, segundo ele, foi a vida que escolheu. Enquanto os 3 estavam dentro da delegacia regional, do lado de fora, uma mãe buscava forças para continuar lutando por seu filho. Hoje, a única coisa, a certeza que eu tenho, que se meu filho continuar do jeito que ele está, eu sei que eu vou perder meu filho. Mas eu não desisto. Eu tenho muita fé em Deus e eu vou continuar lutando pro meu filho. E falo para essas mães que estão passando, lute pelo seu filho. Enquanto meu filho tiver vida, eu vou lutar pelo meu filho. Os adolescentes foram autuados pelo crime de roubo e encaminhados à justiça. População ajuda a prender ladrão de carro no sul do estado. Um vídeo mostra o momento da prisão. Nas imagens, o homem de calça jeans e camisa branca aparece em meio à população e a policiais militares. Os PMs surpreenderam o rapaz depois dele ter assaltado uma mulher e tentar roubar o veículo dela no centro de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade. Feirão na internet para limpar o nome. O desconto nas dívidas pode chegar a 95%. Em época de crise, o dinheiro some e as dívidas aumentam. Aumentou muito. De mal a pior. Bastante apertado mesmo. Não tá fácil para ninguém. Só aqui no estado, mais de 500 mil pessoas não deram conta das dívidas e acabaram com o nome sujo. Nesse primeiro trimestre, esses 3 primeiros meses desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, um aumento de 4% na inadimplência, né? Isso com certeza está relacionado a toda a crise, né? É uma coisa que vai acontecendo, vai girando e afeta todas as áreas. E a melhor solução para esse problema é a renegociação da dívida. A boa notícia é que dá para fazer isso sem sair de casa. O Superfeirão Limpa Nome do Serasa é uma ótima oportunidade para quitar suas dívidas. E o melhor, com descontos de até 95%. É só acessar o site www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome online, preencher o cadastro e seguir as orientações. Mas antes de sair correndo para o computador, é preciso botar as contas na ponta do lápis. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é colocar por escrito as despesas fixas que ela tem todo mês, aquelas que ela não pode deixar de pagar, aluguel, alimentação, transporte, e depois subtrair essas despesas do salário dela. O que sobrar ali é a quantidade de dinheiro que ela teria disponibilidade para fazer os pagamentos das dívidas. Mediante essa informação, ela deve procurar o credor dela e chegar para ele e falar qual é a quantidade disponível de dinheiro que ela tem para pagar e como eles poderiam renegociar a dívida com essa estrutura. E agora que você já sabe o quanto pode gastar com uma renegociação, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas nada de exageros. Esse período de quitação da dívida precisa ser tomado como uma lição de vida. Essa é uma ótima oportunidade para aprender a utilizar o crédito a seu favor. O crédito é uma coisa muito boa para a sociedade. A invenção desse produto financeiro foi muito boa, porque o crédito permite as pessoas anteciparem uma compra, que o fluxo de salário dele não seria permitido. Então, ele dá acesso a bens que as pessoas não poderiam ter. Entretanto, a pessoa precisa saber que comprar uma coisa para pagar aos poucos significa que tem que ter um provisionamento na renda dela para aquele pagamento. Se a pessoa souber se planejar, ela consegue usar o crediário em seu benefício. O feirão vai até o dia 8 de maio. Lembrando, o site para limpar o nome e fazer a negociação é serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online. Depois da angústia, o alívio para a Fernanda. O marido dela estava no Nepal na hora do terremoto e por pouco não perdeu a vida. Marcelo chegou ontem à noite. Fernanda estava apreensiva.
Da hora, a agonia só aumentava na área de desembarque do aeroporto de Vitória. Fiquei muito tensa durante um tempo, até ele conseguir embarcar num voo, assim. Acho que meu alívio maior foi quando ele me disse: estou no avião, estou saindo daqui. A filhinha de apenas 3 anos também estava ansiosa. A saudade era tão grande que Malu gritava por ele. A Malu chamou tanto que o pai apareceu e correu para o abraço. O abraço na mulher também foi caloroso. Marcelo Gama, de 42 anos, sobrevivente da tragédia no Nepal, contou qual era a sensação de voltar para casa. Indescritível, porque o que eu passei lá, o que eu vi, o que eu senti na hora que aconteceu, você parece que está vivendo de novo. Marcelo foi à Ásia a negócios, participar de uma feira de turismo na Índia. Ele aproveitou a viagem para conhecer o país vizinho, o Nepal. O empresário estava dentro de um templo quando sentiu os tremores. Marcelo saiu correndo e quando olhou para trás, não havia mais o templo. A estrutura havia desabado. 2 minutos exatamente, 1 ou 2 minutos depois que eu saí de um lugar, eu vi esse lugar desabando com várias pessoas que estavam ali do meu lado. E é incrível saber que você poderia ser você ali, é difícil. Casados há quase 10 anos, Marcelo e Fernanda resumem o momento que estão vivendo em uma palavra: recomeço. Eu acho que é uma oportunidade da gente recomeçar até mais forte, assim, sabe? A única coisa que eu queria era voltar para casa e estar aqui, e era só isso. E a capixaba Camila Matiello, que estava desaparecida em Katmandu, capital do Nepal, foi localizada ontem. Como mostramos aqui no TN, ela ligou para a mãe e disse que está bem e deve deixar o Nepal no sábado. Acompanhe agora esse flagrante feito por um amigo do TN no centro de Vitória. O vídeo foi encaminhado para o WhatsApp do Tribuna Notícias. O caminhão carregado de granito circula por essa avenida em Vitória em alta velocidade. O veículo passa por trechos onde, segundo o amigo do TN, era possível ver guardas de trânsito, mas eles parecem não perceber a infração. Lembrando que excesso de velocidade dá multa de R$ 127 e perda de 5 pontos na carteira. Pois é, amigos do TN, estamos esperando a sua sugestão de reportagem, o seu vídeo de denúncia ou de algo divertido, aquilo que virou transtorno no seu bairro. O canal direto com a nossa redação é pelo WhatsApp. Então coloque esse número aqui na agenda do seu celular, 99860-3355. Vou repetir, 99860-3355. Compartilhe com os amigos. Nós vamos esperar a sua mensagem. Amanhã, quarta-feira, a umidade marítima ainda forma nuvens sobre o estado em alguns momentos, mas não há previsão de chuva. Temperaturas estáveis. Na região serrana, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Nas outras regiões, mínima de 17 e máxima de 31 graus. E a seguir, mulher ou dívida? Polícia investiga o motivo do assassinato de um andarilho. A gente já volta. Andarilho é assassinado em Linhares e o motivo do crime pode ter sido o pedido de um empréstimo feito pela vítima. Admilson Pedro Santos confessou o assassinato. Ele disse à polícia que a vítima, conhecida como Mineirinho, já tinha mexido com a mulher dele e no dia da morte pediu dinheiro emprestado. Como Admilson negou, Mineirinho teria partido para a agressão e acabou morto com uma facada. O suspeito já foi encaminhado para o presídio. Ele já tinha 3 passagens pela polícia por homicídio e várias tentativas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.